caiu. Oi, pessoal! Tô aqui vendo se tá funcionando, se tá tudo ok. Vamos aguardar um minutinho pra ver se vai funcionar. O Insta hoje tá com uma instabilidade gigante. Não tá dando. Agora sim. Bom, pessoal, boa tarde. Acho que o Insta hoje tá um pouquinho instável, mas eu acho que agora deu. E aí, vamos esperando pro pessoal chegando. Hoje a gente tem uma super live com o nosso querido professor, que é mestre e doutor pela PUC São Paulo, professor Bento Herculano, que é uma das pessoas que eu mais admiro em direito. Então, o Insta tá um pouquinho instável e aí o pessoal não tá conseguindo, então mandando aqui que não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer. Vou puxar o professor Bento e aí se não der a gente sai e entra de novo. Professor Bento, boa tarde. Boa tarde, Graciane. É Tudo um prazer bem? lhe Prazer é meu. reencontrar. A gente tá com um probleminha no Insta que ele não tá deixando o pessoal entrar e eles estão me mandando aqui mensagem, mas eu acho que agora vai funcionar. Mas eu queria, primeiro de tudo, agradecer o senhor, que é realmente um dos maiores nomes, eu falo não só no Brasil, mas conhecido até fora do Brasil, que eu admiro muito e que eu tive a melhor surpresa da minha vida quando um dos textos do senhor foi a minha base do doutorado e o doutor Vitor Salino convidou o senhor para participar da banca. Confesso que me deu frio na barriga, que eu fiquei super ansiosa com isso, mas o senhor veio a brilhantar minha banca de doutorado, então minha gratidão é eterna, porque o senhor é um referencial para mim e eu realmente o admiro muito. E por isso que eu pedi o senhor tanto para poder vir hoje, para poder falar um pouquinho para a gente de algumas coisas acontecendo no cenário, fechando a sexta, STF votando aí. E aí, muito obrigada, viu, professor Bento? O senhor realmente é sensacional. Muito obrigada. Mais uma vez, né, boa tarde, não só para você, Graciane, como para quem está nos acompanhando, né, de casa, de vários locais, né? E quanto às suas palavras, são palavras que vêm de quem a gente já considera uma pessoa querida, né? Então, tirem esse exagero, né? Eu que tive a honra de ter participado da sua banca de doutorado lá na PUC de Minas Gerais, aliás, né, que universidade, né, excelente, e a gente tem a oportunidade, né, de poder aprender, porque essas lives, elas, né, é a última da semana, pelo menos a gente falando, amanhã eu vou assistir, não duplas sertanejas, com todo respeito, mas tem umas lives assim diferentes, né, mas o fato é que é a última live da semana, mas a gente aprende, né, porque quem realmente tem a condição, né, eu diria assim, tem vocação para ser professor, sabe que você aprende muito mais do que você ensina quando você participa de algum debate, né? Então, vamos tentar encerrar aqui com chave de ouro esses debates, né, ao longo da semana, que não foram poucos, né? Eu fico aqui à disposição. Ah, que bom. E aí eu vou começar então pedindo para o senhor contar, como presidente do TRT do Rio Grande do Norte, 21, como que está o andamento, prazo, como que está isso? Porque muita gente fala, tá tudo suspenso. E depois, quando voltar, vai ter acúmulo de processos. Me conta um pouquinho como é que anda isso. Quem me conhece, né, sabe que eu tenho diversos defeitos, né, muito mais defeitos do que virtudes, mas eu não tenho defeito da falta de sinceridade, né? Então, às vezes até posso ferir suscetibilidades, mas eu peço desculpas de antemão porque não é esse o objetivo, né? Mas não é fácil, né, dirigir um órgão público, ainda mais um tribunal, né? E lá no nosso tribunal, um tribunal pequeno, então o presidente acumula com a corregedoria, então são duas tarefas muito difíceis, né? E ainda mais em uma situação da mais absoluta excepcionalidade. O pessoal diz a maior crise de saúde da nossa geração e das gerações passadas, né? A última crise de saúde nesse patamar
foi com a gripe espanhola, que aí foi muito maior, né, em 1918, e, por outro lado, né, tivemos a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, que abalaram as economias, mas os estudiosos, eu não posso dizer, seria no chute, eu não gosto de chutar em coisas assim tão importantes, mas a crise econômica agora vai ser ainda maior, porque agora combina, né, as duas coisas, como certamente na época da gripe espanhola também. Então é muito difícil, num período de excepcionalidade como esse, é extremamente difícil em condições. Tem um professor meu de história que dizia assim, em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? Imagine você, Graciano, administrar nessas circunstâncias. Teve uma época, né, assim que começou isso tudo, e as coisas foram muito rápidas, né, muito voláteis. Eu fui receber a comenda do TRT de Campinas numa quinta-feira. Lá vários presidentes de tribunais, e aí alguém falou até o discurso da presidente Gisela lá, até viralizou, porque ele disse, não, mas dando a impressão de minimização, né? E depois no jantar, não, os nossos cumprimentos efusivos, o nosso carinho vai matar qualquer vírus. Eu viajei na quarta-feira para Campinas, né? Só tinha de máscara um casal ao meu lado, logo ao meu lado. Eu dei uma torcida que eu vi a hora eles me esganarem. Na volta, né? Eu voltei com minha esposa, todo mundo de máscara, 80% do avião, em 3 dias. 3 dias. Então, as coisas mudaram muito rapidamente. E teve dia, Graciano, que a gente recebia uma resolução, recomendação, ou um ato, mas geralmente resolução, e se engana quem acha que não tem hierarquia, né? Porque há hierarquia. Eu digo muito lá no meu tribunal, e às vezes até ferindo suscetibilidades até de colegas, que o que chegar, né, do CNJ, do Supremo, do TST, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da Corregedoria da Justiça do Trabalho e até do TCU, eu vou cumprir. Porque tem hierarquia. Então, você imagine que tinha dias lá, e numa mesma semana, que a gente recebia uma resolução do CNJ, Supremo não se metia nisso não, mas uma resolução do CNJ, uma da presidência do TST, uma da Corregedoria do TST, uma do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quer dizer, 4 órgãos, né? E aí a gente já tem as nossas próprias resoluções, cobrados por advogados. Você sabe, eu até acho que talvez não tivesse sido de maneira genérica como foi, a melhor, não tenha sido a melhor solução, mas a OAB se posicionou, né? Tá aí o doutor Marcelo Barros, que é um professor muito querido de Natal, que acabou de entrar, se posicionou querendo a suspensão imediata dos prazos. Eu recebi lá no meu tribunal, por exemplo, a OAB, o presidente me procurou e não queria a suspensão genérica, mas a Associação dos Advogados Trabalhistas, que é aquele pessoal que a gente tem mais contato, queria a suspensão imediata. E a gente ponderando, eu ponderei, olha, vamos com calma, porque a gente ainda não sabia o tamanho, a dimensão da catástrofe. Então, eu ainda ponderando, olha, mas tem gente que só vive disso. Inclusive, além das partes, o próprio advogado. Né? Eu cheguei a dizer, e como eu lhe disse, sou muito direto, eu cheguei a dizer, olha, eu que sou magistrado ou servidor, a gente vai ter no final do mês. Mal ou ruim vai, né, com outros problemas que a gente tem. No meu caso específico, que dou muita aula, tive um prejuízo, mais financeiro. Mas, em geral, não há esse prejuízo. Né? E vocês que são advogados, e nós temos a realidade do PJE, o nosso tribunal é 100%, graças a Deus, de PJE. Né? Doutor Roberto Amorim, por exemplo, que entrou agora, que é lá da OAB, sabe disso, o nosso tribunal é 100% PJE. Então, será que o melhor caminho, né? E a gente, como sempre, a nossa gestão, a gente procura, por falta de democracia, déficit de democracia, ninguém pode me acusar. Fizemos um comitê de crise, a OAB indicou alguém, a Associação dos Servidores indicou alguém, a Associação dos Juízes também indicou alguém. Teremos uma reunião agora, por exemplo, na quarta-feira, porque a situação é muito delicada. Né? Como se sabe, a gente não parou na justiça de maneira geral, até teve uma certa campanha, que algumas pessoas não compreenderam bem, mas depois ficou muito bem explicado. Nós
continuamos trabalhando e nós temos que separar, né? Na primeira instância é um quadro mais difícil, na segunda instância é um quadro mais fácil. Então, por exemplo, no nosso tribunal, a gente tinha uma resolução, né, que eu posso dizer assim, que a fórceps, a gente conseguiu essa resolução, porque eu fiquei cobrando os colegas, né? Uhum. Enfim, havia uma comissão, mas que ela não era suficiente. Então, claro, é como se fosse uma lei e um decreto, porque uma resolução vem do pleno, jamais eu passaria por cima. Mas aí, já na pandemia, fiz o ato, e isso cobrado pela Corregedoria do TST, inclusive, né? Uhum. Fiz um ato e a gente hoje tem na segunda instância. Na primeira semana foram julgados 150, lá são 2 turmas apenas, 150 processos numa turma e 350 em outra turma. Então, funcionando muito bem. Na primeira instância, nós temos relatos e temos números, temos acompanhamento, claro. Os processos até andando mais rapidamente. Por quê? Né? Porque não tem aquela questão do atendimento presencial. E eu não vou criticar o advogado que faz isso à parte, porque eu mesmo, né, eu até coloquei hoje no grupo da Universidade Federal, né, vocês sabem, eu sou professor lá da UFRN, que tinha, talvez por preguiça mesmo, né, mas era refratário a usar melhor as ferramentas tecnológicas. Eu fiz uma live aqui com alguns professores numa instituição, né, e o professor Sérgio Torres participou e ele indicou, né, o doutor Sérgio é uma sumidade, são 3 tipos de case que nós temos. Temos o QI, que é o conhecido QI, né, o coeficiente de inteligência, né, o Uhum. QE, que é o emocional, a inteligência emocional, e eu conheci a inteligência de informática, e sempre me achei com déficit, mas é o famoso QA, que é o coeficiente, o quociente, melhor dizendo, o quociente, me desculpe aqui retificar, o quociente de adaptabilidade. Né? Então a gente precisa saber mexer, né? Porque É, quem não souber mexer, agora se mostrou, vai ficar para trás. Nós, né, é verdade. Graciane, eu, você, que somos professores, né, a Uhum. gente precisa entender isso. Então, na É. segunda instância, inclusive teremos a semana que vem a sessão do pleno e até a administrativa. E a administrativa terá que ser por videoconferência. Mas voltando aqui, então os processos andando mais rapidamente, por quê? Porque acabou aquela história de se ir no balcão, e como eu disse, eu não critico muito, porque eu mesmo às vezes gosto de olhar, e vou tentar me modificar, né? Usar mais e mais. Para você ter uma Uhum. ideia, eu fui usar aplicativo de banco um tempo desse. Eu tenho até vergonha de dizer isso. E a gente vê como, né, é mais fácil. É muito mais É. fácil a gente, né, usar essas ferramentas. Mas agora a gente precisa dar um outro passo, porque são Uhum. etapas, né? O É. CNJ, por exemplo, já fez, mas foi para consumo interno, foi o diretor-geral de lá, já colocou, e não poderia ser diferente, a meu ver, foi mais sábio o CNJ, colocando que não tem mais data para terminar o homework dos seus servidores, né? E quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas em relação ao atendimento externo, no Colégio de Presidentes, Colégio Precó, temos feito uma enquete, né? A AJUF, por exemplo, que é a Associação dos Juízes Federais, ela já saiu na frente, como foi noticiado, e pediu ao CNJ a volta dos prazos processuais, né? Que a Uhum. OAB fez uma enquete, havendo uma grande divisão, 55% num sentido, 45%, né, em outro sentido, né? Mas a JUF já se posicionou, a Ana Matra, que é a nossa associação mais representativa, e o nosso colégio também estará se posicionando, porque os prazos estão suspensos até o dia 30. Eu, particularmente, e há consenso dentre os presidentes e corregedores de tribunais, não há sentido, não há necessidade mais dos prazos em PJE continuarem suspensos. É. Né? E O agora tudo funcionamento... mudou, assim, a gente vai ter que adaptar, porque realmente esperar até quando? A gente não sabe a data do final disso, né? E se ficar Exatamente. suspenso por prazo indeterminado, é o que o senhor falou. Quantos advogados vão começar a passar fome até? E a ciência já disse que, de fato, o isolamento social, com, né, o famoso achatamento da curva,
não é o melhor caminho, é o único caminho viável. Eu até acho, claro, e hoje, agora, nesse julgamento do Supremo, a gente vai falar daqui a pouco, aí alguém falou também de novo, não se pode dissociar a questão de saúde com a questão de economia, até porque, né, a desnutrição, a falta de ter o que comer, a falta de enfrentar problemas de saúde, né, o déficit na saúde pública, o congestionamento, também conduz à morte. Né? Mas, nesse momento, ainda é. E, claro, tem realidades e realidades. Como o ex-ministro Mandetta disse numa das últimas entrevistas dele, numa cidadezinha lá do interior dele, ele é do Mato Grosso do Sul, mas aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, uma cidade, talvez, onde não, uma cidade mais rural, onde não tem nenhum caso tal, não se justifica um isolamento no grau que se justifica em Natal e Mossoró, né? Que são as duas maiores cidades daqui. Ou em Belo Horizonte, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, se houver o afrouxamento, vai ser uma catástrofe. E aí também tem o outro lado, aí tem a repercussão econômica, havendo essa catástrofe. Mas, enfim, Graciane. Então, assim, do ponto de vista, a gente vai discutir, os problemas são maiores para se operacionalizar na primeira instância. Vamos precisar da cooperação, inclusive da OAB, porque nós temos realidades diferentes, né? Nós temos advogados e advogados, uma advogada média, né, da estrutura da advocacia de São Paulo, capital, por exemplo, é diferente da média da advocacia do interior do Amazonas. Então, com menos acesso à informática, né, à internet, etc. Então, tem que se ter, né, aquilo que se chama bom senso. E, na outra ponta, né, a gente tem cobrado, deixando muito claro para os magistrados e servidores, né, que ninguém está de férias, a não ser quem está regularmente. Nós tomamos uma medida que para alguns são antipática, mas a gente tem que tratar a coisa pública com o devido cuidado. Então, a não ser quando é uma situação excepcional de necessidade realmente do serviço, não estamos remarcando férias marcadas para março e abril. Por quê? Porque a gente vai precisar de força máxima quando voltarmos, né? Hoje mesmo eu assinei um ofício para os nossos magistrados de primeiro grau, no sentido de que não vejo eu, né, a menor plausibilidade em haver sentenças atrasadas a essa altura. Tribunal de Rondônia, os bons exemplos devem ser citados. Não tem mais nenhuma sentença na primeira instância para ser julgada. No nosso caso, no nosso tribunal, são poucos os juízes, né, que estão com pendências fora do prazo do Código de Processo Civil para se proferir uma sentença. E os prazos para os juízes, os prazos judiciais, né, em relação aos juízes, né, eles não foram suspensos em nenhum momento. Né? Isso é uma coisa que eu sempre enfatizei. Certamente, como ele disse, né, o gestor ele acaba atraindo, eventualmente, algumas antipatias, mas a gente busca sempre ter uma atitude republicana. Né? Então, por isso mesmo, a gente tem atuado dessa maneira a exigir resultados. Temos também colaborado, aqui em Natal teve um case, foi muito divulgado, um hotel que estava abandonado, que foi, não sei se você tomou conhecimento, né, que a gente cedeu para a prefeitura, é um hospital de campanha maravilhoso, né, poderíamos dizer assim. Direcionamos verbas em comum acordo com o Ministério Público do Trabalho, provenientes de condenações de ações civis públicas, né? Estamos sempre atentos, como eu lhe disse, ao que vem do CNJ, que hierarquicamente está acima da gente, e o CNJ desempenha um papel fantástico, né, na gestão do judiciário. Também o TST, temos uma pessoa da acessibilidade da ministra Maria Cristina Peduzzi na presidência, né, e também a corregedoria, enfim. Então são essas duas pontas. Eu digo assim, vamos sobreviver, vamos tentar extrair o máximo de bom proveito, né, se é que é possível isso. Eu sou muito cético, eu não acho que a humanidade vai sair melhor por causa disso. Não. Algumas pessoas, a maioria das pessoas vai sair melhor. Né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Pondé, Luiz Felipe Pondé, que ele diz assim, as pessoas têm a mania de querer mostrar uma bondade intrínseca que às vezes não confere com a realidade. Né? É igual quando uma pessoa tem uma doença grave, né? Qualquer pessoa com essa doença, ninguém que tem essa doença, deixa de sair muito melhor. Boa parte sai melhor,
mas nem todo mundo. Não é a mesma história, Graciane, que todo mundo vai pagar um preço igual. Não, o preço que eu estou pagando, ainda bem para mim, né, é menor do que o preço daquela pessoa que perdeu o seu emprego, ou que É tem uma verdade. redução de 70% no seu salário, ou do trabalhador Aham, avulso que perdeu o seu sustento e vai ficar agora com Corona Voucher. A gente tem que ter esse é. sentimento de realidade e até de gratidão. Né? Seria Uhum. isso que eu teria para falar. Até ontem, doutor Bento, me perguntaram, eu estava fazendo uma palestra numa faculdade aqui de Minas, da Unicor, da universidade, e aí me perguntaram, é um trabalhador informal, ele é autônomo e vende sorvete. Se não vendeu nenhum sorvete nesse período, até porque fechou o local onde ele poderia vender. O que eu aconselho? Eu falei, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer. R$ 600. Ah, mas tem 3 filhos, como é que vai cuidar? Como é que vai dar conta com R$ 600? É, Realmente, sofrer, eu acho que todo mundo vai sofrer, só que alguns vão enfrentar um muito sofrimento mais. maior ainda. Mas a condução do TRT daí pelo senhor, eu falo que é um exemplo para o Brasil inteiro. Que o senhor tem feito no TRT um trabalho exemplar. E é muito bom, às vezes eu vou acompanhando e falo, ai, tomara que venha para daqui também isso. Então eu fico aqui fazendo voto, esperando logo que a gente possa ver o senhor, inclusive, no TST. Eu já fico fazendo campanha aqui, porque fora o conhecimento do senhor, a condução que o senhor tem, a sensibilidade, a prevalência do interesse público, é realmente fenomenal. Então, bem, tá tendo a votação lá no STF. E aí não tem como deixar de perguntar para o senhor. Eu sei que o senhor fez uma live com o Otávio Calvé falando sobre negociação. E não tem como deixar de perguntar para o senhor. E aí, o que o senhor acha? Dá para realmente a gente ter uma negociação, uma redução de salário sem negociação coletiva? Como que o senhor vê isso? O que o senhor entendeu desse momento? O que o senhor acha que o STF vai decidir? Olha, eu até fiz uma com o professor Carlos Henrique Bezerra Leite hoje, à tarde, sobre Uhum, isso, e era hoje também à tarde uma com o professor Dalegrave, né, que é um querido amigo lá do Paraná, é, mas que a gente passou para segunda-feira justamente, né, remarcou para dar tempo do julgamento acabar, já que seria às 3 horas da tarde, a gente sabe que vai acabar hoje, muito provavelmente. Eu saí agora, já tinham votado 5, estava no sexto voto lá do Supremo Tribunal Federal. Eu estava dizendo agora para minha esposa o quanto é delicada essa questão no plano jurídico, inclusive, né? O quanto é delicada essa questão da SMP e essa polêmica toda. E eu assisti ontem, não só a sustentação do autor, como do AGU, ambas muito boas, né? uhum, Como do Zamit Curi, também, todas muito boas, Ana Matra, CNI, etc. Assisti o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Eu vou aqui tentar ser mais objetivo, porque se a gente for comentar só o voto dele, só, vamos dizer assim, os aspectos psicológicos, eu acho, Graciana, às vezes que eu tenho assim ou sou um psicólogo frustrado, eu teria vocação para ser psicólogo, porque eu tenho o costume de perceber algumas coisas assim que eu noto que nem todo mundo percebe nas atitudes das pessoas. Talvez porque, que hoje está muito na moda a questão da alteridade, eu sempre busquei, para ser uma pessoa justa e compreensiva, me colocar no lugar das pessoas. E, uhum. eventualmente, né, de ministro supremo. Não que eu tenha esse objetivo, por óbvio, e nem se tivesse, nunca, não dá para chegar lá. Mas, em relação ao que o ministro Lewandowski disse, né, até com uma espécie de análise neurolinguística. Vejam, quando ele deu aquela decisão liminar, né, e eu Uhum. respeito muito e admiro muito o ministro Ricardo Lewandowski, né, professor titular de Direito Constitucional da USP, uma pessoa, né, que eu tenho o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, é uma pessoa de uma seriedade enorme e de uma cultura jurídica também, né, um magistrado, né, na sua essência, mas e isso a gente deve bastante a esse clima de fla-flu, né, que infelizmente, do ponto de vista de política partidária, de ideologia, né, se instalou em nosso país já faz algum tempo. E quando a gente pensa que a coisa vai melhorar, ela cada vez, a meu ver, nesse ponto, eu não vou ser pessimista, porque eu acho que tudo passa, né? Isso é bíblico, tudo passa.
mas tem se aprofundado, tem se agravado. E aí o ministro Lewandowski apanhou bastante. Indevidamente. Eu mesmo, vou fazer aqui uma meia-culpa, fui chamado, logo que saiu a liminar, de urgência, para comentar, dei várias entrevistas sobre a liminar. Fiz aqui fiz um vídeo, né, e postei esse vídeo e fui convocado para colocar esse vídeo, né, em uma televisão lá que pediu. E fiz uma crítica, não contundente no sentido de não respeitar os seus fundamentos, né, da elegância, que deve ser uma coisa inerente a todo ser humano, né? Gentileza gera gentileza. Mas eu critiquei a decisão do ministro Lewandowski depois de uma leitura apressada. Porque eu fui instado a me pronunciar urgentemente. E não dava para dizer um não naquele momento pela responsabilidade institucional, dentre outras coisas. Quando eu li a segunda vez, né, eu vi que a liminar que ele deu foi muito ponderada. Não que eu tenha mudado o meu entendimento propriamente, mas foi muito ponderada. Depois se entrou com embargos de declaração, nos embargos, ainda que se dizia, não se comporta, mas ele fez questão, né, de dizer duas coisas, aí entrando num aspecto, às vezes, até que eu sempre noto que é mais importante. Ele disse o seguinte, que iria fazer ali, aproveitar e deixar bem claro, que iria fazer o máximo aproveitamento dos atos normativos, ou seja, mexer o mínimo possível, e disse também o ministro Ricardo Lewandowski, né? Ele disse também que ficasse muito claro que ele não estava gerando insegurança jurídica, porque os acordos individuais estariam valendo. E o AGU disse ontem da tribuna que já foram feitos 2,5 milhões. E não valendo, vejam a insegurança jurídica. Mas até onde eu estava assistindo, né, o julgamento, os ministros Fachin e Rosa Weber concederam a liminar em maior extensão. E aí vejam, o que eu senti é que o ministro Lewandowski, numa situação delicada, por quê? Porque dividindo a posição, ele viu que ficaria, né, mais fácil de se negar qualquer liminar, e ele, naquele momento, preferiria seguir com os ministros Fachin e Rosa Weber. E estava 3-2, o ministro Fux, voltando agora, faria 3-3. Eu vaticinei, arrisquei, mas sempre deixando claro que tinha assim, uma plena convicção de que o Supremo iria derrubar no plenário. Que eu acho que é o que deve estar acontecendo, né? Na minha concepção, não sei, posso errar, no máximo o ministro Marco Aurélio vai acompanhar a posição, verificando alguma inconstitucionalidade. Se ele já votou, talvez não tenha votado, né? Até brinquei, acho que o ministro Celso de Mello não está participando, se estiver, com todo respeito, né, brincando aqui, mas vai terminar de 2 horas da manhã esse julgamento, né? Que ele é muito erudito e gosta de fazer uns votos muito longos, né? Mas o fato, deixando a brincadeira de lado, é que no voto de ontem do ministro Lewandowski, ele disse muitas coisas interessantes. Além de ter repetido o que eu já falei, colocando, né, a história da negociação coletiva no direito brasileiro. Numa live, né, que eu participei um dia desse, aí se discutindo isso, eu disse, olha, a gente tem que olhar, não sei se foi com Calvé ou com Volha, tem que se olhar primeiro onde é que está o nosso direito ao trabalho, na Constituição de 88, mais recentemente, onde é que está especificamente o direito coletivo do trabalho. E aí a gente tem que eu não vou aqui enganchar, né, como o repórter, né, do Bom Dia que enganchou no inconstitucionalidade, né, mas a gente tirar a ideologia, né, se a gente tirar a ideologia, por exemplo, quem é que não defendeu em certo momento a prevalência da negociação coletiva? Só que no sentido de que seria uma relação mais saudável. Eu me lembro quando eu cheguei, né, há 30 anos, mais de 30 anos do meu mestrado, mais de 30, lá na PUC de São Paulo, era o que se falava. Relações mais saudáveis, né, na negociação coletiva, quando você tem um dissídio, você tem uma imposição. Eu disse hoje, ou foi ontem numa live, que é a mesma coisa quando tem uma briga entre irmãos,
Se o pai e a mãe obrigam eles a fazerem as pazes, vai ser uma coisa artificial. Agora, se eles mesmos se perdoarem, se abraçarem, sem ninguém forçar, é diferente. Mas o problema é a famosa assimetria entre empregado e empregador, o empregado coletivamente, quanto mais individualmente. E agora, em um momento de crise, e aí veja outra coisa que o ministro Lewandowski disse o seguinte, que o momento não pode impor uma aplicação acrítica da norma, no caso a MP. Uhum. E ainda mais, até ele enfatizou, ainda mais num momento como esse, onde as previsões são de passar de 12 milhões e meio para 25 milhões de desempregados. Onde os economistas já disseram da importância para a retomada da economia que tenhamos empregos formais. Mas que a situação é tão grave que eu li hoje que o governo está pensando em fazer um MP, e eu não sou contra de jeito nenhum isso, mas um MP que vai permitir até a transferência de empregados. Trabalha na empresa, a empresa parou, até dar o exemplo da montadora, aí pode ir para uma fábrica de respiradores. Então vai ter um órgão cedente, não uma empresa cedente, uma empresa cessionária. Mas o fato aqui, para tentar objetivar, é que os fundamentos, que é uma outra coisa muito interessante, tanto da ação direta de inconstitucionalidade, como da contestação da AGU, por exemplo, coincidem num ponto. Dizem a mesma coisa. O ministro Fux estava dizendo há pouco, ora, mas essa MP é querendo a mesma coisa para trabalhadores e empregadores. E o fundamento comum é o valor social do trabalho. Quem defende a constitucionalidade, defende o valor social do trabalho e a livre iniciativa. E quem defende a inconstitucionalidade, defende a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Além de outras questões pontuais. E aí, olhando para trás, a gente vai ver que realmente o Constituinte de 88, ele privilegiou a negociação coletiva. Basta ver quando, pela primeira vez, desmistificando essa ideia de uma Constituição inflexível, pela primeira vez, houve a previsão da redução salarial, mas remetendo à indispensável negociação coletiva. Só que o voto hoje do ministro Fux, ele enfatizou muito, foi o último que eu assisti, né, a escola exegética do chamado realismo jurídico, que é uma tese muito delicada. Por quê? Porque a influência externa do momento, mas a Constituição, a rigidez da Constituição é uma coisa muito cara, é uma carta política. Mas eu pendo a tentar encontrar, e eu acho que estava certo Aristóteles quando disse que a virtude está no meio, uma solução que seja intermediária. É por isso que eu acho que, nesse momento, a minha posição, né, seria para tentar facilitar ao máximo, não por argumentos, com todo respeito, como usado pelo ministro Barroso, que foi usado por um advogado ligado ao próprio ministro Barroso, publicou ontem um site, dizendo o número de advogados, e o ministro Barroso, de advogados, digo, o número de sindicatos no Brasil. Mas isso não tem nada a ver. Por quê? Porque você não vai ter que negociar com 10 mil sindicatos. Você negocia com o seu sindicato, no máximo, mais de um sindicato. Agora, por outro lado, como disse o ministro Barroso, mas o empregador, se não houver o ajuste individual, se o coletivo não funcionar, o empregador tem outra solução. Qual seja? Despedir o empregado. A demissão. Mas que também, para salvar sua empresa, hoje eu vi alguém, um empresário também, e nós temos empresários, eu citei aqui muito uma empresária da área de eletrodomésticos, que tem feito a campanha, não é momento de demitir, até porque ninguém sabe a extensão disso e o tempo. Tem setores, como aqui no meu estado, que estão sofrendo muito, como o setor do turismo. O Rio Grande do Norte tem sua principal atividade econômica do turismo. Hotelaria, então, assim, eu vejo, já estão fechando alguns hotéis. Claro, nesse ramo tem. Mas, em compensação, por exemplo, né, supermercados, aplicativos de entregas, eu brinco aqui, todo dia chegam 3, 4 pacotes de comida, de não sei o quê. Motoboy, dessa vez, assim, eu falei, eles tecnologia da informação, né? Vídeo hoje. E que aí a gente não pode concordar com quem se aproveita também de uma situação, porque reduzir salário se justifica, quem atua, né, o dono de uma empresa dessa. Então,
salve os empregos para você salvar a sua empresa. Porque também é claro que se o empregador puder contratar mais gente e ter maior lucro, ele vai querer isso. Então, assim, é por isso que eu acho que a MP, eu não vejo, sinceramente, inconstitucionalidade nela. Mas eu acho que poderia se ter tido um pouco mais de cuidado para deixar mais claro. Porque aí vem, né, as discussões. Como sabe o doutor Jobel, que acabou de entrar, juiz lá em São Paulo. Como bem sabe, porque, inclusive, na discussão ontem da tribuna, né, dos amigos, dos amiticures, se poderia, como diz lá a liminar do ministro Lewandowski, a negociação ser posterior ou realmente teria que se conceder, como os ministros Rosa Weber e Fachin concederam hoje em maior extensão a liminar, porque teria que ser logo no início. E até o argumento, olha, mas com ferramentas de tecnologia era tudo muito fácil. Né? Era tudo muito fácil. Mas eu acho até que o ministro Lewandowski teve uma expressão muito feliz quando ele disse assim, ora, os 10 dias, e vejam como ele ficou incomodado porque ele apanhou digitalmente, né, indevidamente, a meu ver, tenho absoluta convicção disso, e ele ontem ele disse assim, no voto dele, olha, inventaram aí, saiu na mídia, que eu tinha criado o prazo de 10 dias, eu sou um pobre juiz, como é que eu vou criar, eu sou um simples juiz, ele disse, como é que eu vou criar um prazo de 10 dias? Eu vou... a MP é que dá os 10 dias, mas ele foi feliz na expressão que apenas era necessário que essa comunicação tivesse uma consequência jurídica. E onde ele disse que não poderia criar, mas criou porque ele acrescentou, né, na liminar dele, apenas a comunicação em 10 dias, vírgula, podendo, se quiser o sindicato, deflagrar a negociação coletiva. Vejam, e ontem, então ele foi muito cuidadoso, né? Agora, eu acho que isso era prescindível. E dá para, no hermenêutica constitucional, se entender da constitucionalidade mesmo sem essa previsão. Mas poderia ter tido, assim, mais cautela do governo para fazer uma MP mais cercada, né, de garantias, né, doutor Jobel? Então, enfim, porque a gente acaba se estendendo, porque, como eu disse, é envolvente essa discussão. Lógico que não dá para falar em 1 hora aqui o que a gente pensa, em meia hora, em 15 minutos, mas se a gente olhar, né, os argumentos contra a constitucionalidade, por exemplo, não foi à toa que no artigo 8º da Constituição, acho que é o inciso 3º, quando fala em acordo de convenção coletiva, diz da essencialidade da participação do sindicato. Quando fala em negociação coletiva, digo. Sim. Né? E vejo que depois do TST, a meu ver também acertadamente, disse que isso era só em relação ao empregado. Em relação ao empregador, não há necessidade. Então, pode o empregador fazer uma negociação para um acordo coletivo com o sindicato de empregados sem o seu sindicato dando assistência. Por quê? Né? É a ratio, né, né, a razão da norma, que é proteger o empregado quanto a essa assimetria. Né? Estão dizendo que o ministro Marco Aurélio está voltando agora. Ele é o penúltimo, né? Agora vai demorar 4 horas, alguém está dizendo aqui. É porque o ministro Celso de Mello, eu acho que está adoentado, porque senão aí o negócio ia varar a madrugada. Mas o fato, né, Graciane, é que eu creio que não havia outra solução. Essa MP veio em ótima hora. Tinha que vir, acho até que demorou um pouco, né? E o governo fez aquele paliativo da 927. A 936 veio, né? E tinha que vir, não poderia se prescindir disso. E vencida essa etapa, que é outra coisa, venceu a etapa, é constitucional, vamos cuidar apenas para evitar. E a MP tem gatilhos. E obriga a comunicação, se não comunicar, vejam, a MP também não está olhando só para um lado, não, porque se não comunicar, o empregador vai arcar com o ônus. Vai responder, exatamente. Né? E é um prazo, a meu ver, decadencial. A gente não pode só olhar, como tem muita gente que só quer liberdade contra o trabalhador, não quer liberdade quando lhe favorece. Não está combinado? Não fez a justiça individual? Não sabe que assina MP? Vamos olhar dos dois jeitos. Né? Então seria isso.
Excelente. Realmente, uma análise muito sensata. O senhor conseguiu fazer um equilíbrio, assim, porque a gente está vendo, o pessoal vai muito pela emoção. Então, vai defender ideologia, e aí o senhor fez essa análise brilhante. Como sempre, né, doutor Bento? Doutor Bento, e aí Obrigado, não tem bondade sua. como deixar de perguntar. MP 905, liberdade econômica, a gente falava em contrato verde e amarelo, e aí eu vi muita gente, agora eu vou implementar isso. Aí, de repente, passa na Câmara, fizeram algumas alterações ali, Senado fala que não vai votar na segunda. Entrou uma Bem, questão política, vai derrubar aí. O senhor acha, os primeiros contratos que foram feitos vão ser válidos, não vão ser? E aí, então, como é que o aí, senhor? em relação aos primeiros contratos, né, a Câmara tem que fazer um decreto legislativo para tratar desses efeitos. E aí veja a questão da segurança jurídica. Como só faltam 16 minutos, eu vou aqui tentar ser breve, porque então isso demanda uma análise muito grande, né? E muito sensata e equilibrada, né? Eu vou tentar aqui resumir, seria por outro começar. Essa MP verde e amarela. Tentando aqui ser o mais comedido, porque dá vontade de não ser. Ora, vamos fazer um históricozinho recente da nossa legislação trabalhista, do nosso direito ao trabalho. Bem recente, de 2017 para cá. O que o governo de Fernando Henrique Cardoso, o que o governo do PT, governos sortes do ponto de vista, né, da relação com o Congresso Nacional, tentaram fazer, né, no segundo governo do PT até, eu acho de uma maneira mais inteligente nesse aspecto, porque fatiando, fazendo uma reforma sindical que deveria ser precedente, mas não fez também. Tentaram fazer uma reforma trabalhista, aí um governo provisório, que foi o governo do presidente Michel Temer, conseguiu aprovar, e foi a grande aprovação, a coisa que mais deu certo no governo do ponto de vista político, estou falando de resultado, é outra coisa, também não estou dizendo que não deu, foi a reforma trabalhista, a Lei 13.467. Qual a essência da reforma trabalhista? A prevalência do negociado sobre o legislado. Essa é a essência. Obrigado, meu amigo André Lali, é um advogado que entrou agora e professor de quem eu tenho profunda admiração e amizade. Então, a essência da reforma foi privilegiar a negociação sobre a legislação, trazendo-se com isso segurança jurídica e, consequentemente, trazendo-se empregos. O objetivo sempre foi empregos. Eu fui falar lá, a convite do relator, na Comissão Especial da Reforma, e eu comecei logo dizendo, sendo direto, como eu disse que é do meu feitio, dizendo que só tinha a maior convicção que eu tinha era a convicção de que lei nenhuma por si só gera emprego, mas pode ajudar. O que gera emprego é crescimento econômico. Tanto que com a velha CLT, em 2010, sei lá, num certo momento do governo do PT, nós tínhamos o chamado pleno emprego, né? Praticamente sem desemprego, porque a economia estava bombando. Né? Então, não é por aí. Mas claro, a Lei 3467 é uma obra humana, se alterou 117 dispositivos, o próprio Congresso Nacional, se ela fosse perfeita, o Senado não teria apontado erros, mas não modificou, mas o governo, que patrocinou a reforma, não teria feito uma medida provisória modificando 15 pontos, ou sei lá quantos pontos, mas diversos pontos. E aquela MP, a 808, a meu ver, extremamente correta em todos os seus pontos, praticamente. Né? Mas que aí a Câmara dos Deputados deixou de cair. Pois bem, aí tivemos uma vacatio legis de 4 meses, lei aprovada em julho de 2017, funcionou a partir de novembro, entrou em vigor. 3 dias depois, entrou em vigor a medida provisória. Então, ela só funcionou naquela integridade por 3 dias. 3 ou 4 dias. Eu lembro que eu estava dando aula na GV Law em São Paulo, quando chegou a notícia à noite. E eu dizendo, olha, a medida provisória não saiu, e um aluno prometida, eu tinha jantado uma semana antes com o ministro do Trabalho da época, e na casa de uma outra pessoa, e de um ministro do ST até, e ele me disse, desembargador, eu tenho o código, a senha do sistema. Amanhã, isso era uma quarta-feira, entrar em vigor no sábado, sai a MP. E não saiu. Aí, sábado entrou em vigor, na terça-feira, se eu não me engano, veio a MP. Durou 4 meses.
Foi. decaiu. Aí voltou a norma anterior, como se tivesse sido repristinada aquela norma. Muito bem, vamos lá. Aí, eu até participei desse momento político. Fui convidado pelo presidente Michel Temer e pelo ministro do Trabalho. E foi feita uma comissão para fazer uma nova CLT. E eu fui lá conversar com o presidente, acompanhando o ministro do Trabalho, isso aí pouca gente sabe, para conversar sobre isso, com a intenção de tentar trazer uma segurança jurídica. Porque a nossa CLT é uma CLT, por exemplo, que é de 43, mas que exclui no artigo 7º empregados rurais e domésticos, além de servidores públicos e estatutários, mas naquele tempo 90% dos empregados brasileiros eram rurais, então foi uma CLT feita para 10%. A lei do doméstico, a lei do rural, são da década de 70. Né? Então veja só, a nossa comissão levou um bombardeio político tão grande, inclusive por parte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque, lógico, como sempre, nesse fla-flu ideológico, não querem derrubar a reforma, pererê, parará, imagine, com pessoas e o presidente Michel Temer. Na minha frente, o trabalho disse, vai ser uma comissão de técnicos, professor Estevão Malê, professor Nelson Manrich, sabemos, advogados empresariais, professores como Aldaci Coutinho, né, com outra vertente, Gustavo Felipe Barbosa Garcia, Vólia Bonfim, doutora Tânia, desembargadora Tânia Risca, ao lado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, grandes nomes, o ministro Alexandre Agra, me desculpe se eu esqueci alguém, professor Dalegrave. Como é que pode, né, ser uma comissão equilibrada? Mas só durou um dia. Né? Foi publicado no Diário Oficial da União pela manhã, tiveram que fazer uma noite especial para derrubar. Mas tudo bem, aí não influenciou em nada não. Mas a reforma trabalhista, a Lei 3467, ainda está em discussão, vários pontos dela, várias ADIs no Supremo, como da tarifação do dano extrapatrimonial, do acesso à justiça, lactante, já tem uma liminar em relação ao lactante, o ministro Alexandre de Moraes suspendendo a eficácia da norma. Aí vem a MP da liberdade econômica, que muitos chamaram, acho até com certa dose de exagero, de mini-reforma trabalhista. Aí o Ministério da Economia, já no governo agora Jair Bolsonaro, cria o GAET, Grupo de Altos Estudos Trabalhistas. Né? Eu até fui convidado também, integro o GAET. São 4 subgrupos. Liberdade sindical, de direito previdenciário vinculado ao trabalho, de economia do trabalho e um subgrupo que eu integro, junto com o ministro Ives Gandra, ministro Alexandre Agra, ministro Douglas e desembargadora Sônia Mascara, etc., doutor André Molina e tal, chamado Direito do Trabalho e Segurança Jurídica. A gente não pode adiantar nenhum conteúdo, mas fizemos um trabalho com muitas reuniões lá em Brasília. Quantas vezes tinha dias por causa da minha tarefa à frente do TRT, que eu saía num voo de 5 horas da manhã e voltava no voo de 8 horas da noite. Né? Cansado, morto, mas é um trabalho hercúleo. Aí somos surpreendidos com a MP do contrato verde e amarelo. Até alguém perguntou, foram vocês que fizeram isso? Não, não fomos nós. Né? Que eu saiba, pode até algum colega do grupo ter participado, assim, com alguma ideia. Não foi meu caso, não fui consultado. Mas o fato é o seguinte, veja só. Aí dura 4 meses, aí a Câmara dos Deputados, o relator, e depois houve aprovação. Em 2 dias, em meio de uma pandemia, e aí eu não vou nem criticar a Câmara, porque tem um prazo para caducar, dos 4 meses. Mas as sessões virtuais, a gente sabe que com 513 deputados, como é? Vamos colocar os pés no chão e falar a verdade? Como é que vai ter uma discussão efetiva? Não que eu queira aquela gritaria, né? Mas como é que se vai ter? Às vezes aquela agressividade. Não tem como, né? Aí se aprova a MP com várias modificações. Por exemplo, era 20% a indenização do FGTS, passou para 30%. Né? Em compensação, criaram, lá que não estava na MP, um artigo para a CLT, o 855F,
que permite até que, se você estiver no meio de um processo no judiciário, na Justiça do Trabalho, você pode levar para um cartório, pagar custas de cartório, desde que com a presença de advogado, e você vai ter ali uma transação sem necessidade de homologação judicial. E um processo em curso. Um ponto muito polêmico, que eu não concordo, mas não sei se você acompanhou, Graciane, mas que na MP, no que foi aprovado na Câmara, veja só, se diz que a correção monetária, a correção da dívida trabalhista, só vai correr a partir da condenação. Eu estava conversando com Vólia agora, ontem, à noite, pelo telefone, e ela me dizendo, Bento, eu acho que a interpretação vai ser a seguinte, com trânsito julgado, a condenação com trânsito julgado. Aí mataram a dívida alimentar. E o próprio Supremo já sinalizou. Né? Aí eu vou aqui fazer uma confissão também. Ontem à noite, não vou dizer o nome, não é do meu estado, de antemão, né? Um senador, que também não é de partido de esquerda, mas conhecido meu, por intermédio de um assessor, pediu uma opinião sobre alguns pontos, porque ia ser votado hoje pela manhã. E todo mundo estava dizendo, vai passar tudo. Aí eu apontei, por exemplo, o artigo 8º, acrescentaram um parágrafo, que diz assim, que, veja só, de uma discutidíssima constitucionalidade, que também foi ideia do relator lá né, na Câmara dos Deputados, não estava na MP, dizendo que não há de se aplicar súmula de tribunal. Veja só que coisa, trazendo insegurança jurídica, violando a independência do judiciário, desde que contrária à lei. Agora, quem é que vai dizer, quem é que vai determinar o alcance da lei quando ela for controvertida? A súmula tem justamente esse papel. Exatamente. Na Câmara, quando o pessoal criticou o ativismo, e aí, lógico, também tem decisões que conduzem a isso, a gente tem que fazer uma meia-culpa, muitas vezes decisões, né? O professor Alex, ele diz assim, tem um bom ativismo e um mau ativismo. E eu vou concordar com ele. Às vezes o ativismo é necessário, outras vezes não. Eu nunca tive esse problema, sempre entendi, né, a separação de poderes. Mas, enfim, aí esse senador pediu ideias e eu fiquei ontem à noite, de 8 horas da noite até meia-noite, estudando, para poder dar ideias, mandei as ideias. Aí ele me disse, não, mas escolha uma coisa que você acha que é pior para eu fazer a supressão, tentar, né? Lógico que ele tentar. Aí eu pensei um pouquinho, disse, me dê 15 minutos. Aí mandei lá, não vou dizer o que foi, mas eu mandei lá a minha ideia. Daqui a pouco aí chegou a notícia, eu não comentei com ninguém, porque essas coisas a gente não comenta, né? Ele disse assim, ô Bento, 99% de chance do Senado não votar amanhã. Não. Deixar caducar. Aí hoje no Estadão, eu li, aí veja aí o lado político, não que eu acho que esteja errado, porque deu essa infeliz coincidência. Sim. Né, de estar no prazo e ver a pandemia. Mas votar sem nenhuma discussão efetiva. O Senado chegou assim, recebeu na sexta-feira, na quinta, olha, você tem sexta e tem segunda, né, Alexandre Piovesan, grande juiz lá de Goiás que entrou. Você tem, né, o Vinícius Silveira, a gente quer eliminar. Era previsível. Nesse ponto, todas as vezes eu disse que achava que ia cair, porque a gente já conhece mais ou menos o pensamento, né? Do Supremo, a gente sabe como é que pensa, por exemplo, o ministro Barroso, é um liberal, né? Etc. E outros, a gente sabe quais são as posições mais ou menos. Pois bem, mas voltando aqui para o MP do contrato verde e amarelo, né? Aí eu li no Estadão que seria uma primeira represália, né, ao presidente da República deixar cair, mas vejam que o MP já é muito modificado. Alguns dizendo que estava desidratada, outros dizendo que é ao contrário, né? Mas por causa desse imbróglio do ministro que foi alterado tal, aí à noite ele fez um ataque, talvez o maior ataque que ele tenha feito ao presidente da Câmara dos Deputados, né? O presidente da República foi muito duro com o Rodrigo Maia, ele procura se dar bem com o Alcolumbre, mas são do mesmo partido, são do mesmo poder, né? Então, claro que tem uma relação, mas enfim. Aí eu vi agora também há pouco no outro jornal, no Globo, dizendo que o Alcolumbre ia tentar um consenso no final de semana. Esse senador, de ontem à noite, de madrugada, me disse que vai se deixar caducar. Mas a gente sabe
que E não tudo pode pode. ficar surpreso se segunda-feira, se votar, Sair. sair Exatamente. e talvez com modificações, ou talvez sem nenhuma modificação. Depende da conversa deles lá, dois senadores, né? É verdade. Lauro de Campos está dizendo que foi 7-3, como eu disse. No máximo, Marco Aurélio. Ou seria 6-4 ou 7-3, conforme as nossas previsões. Mas, enfim, eu acho assim, um sentimento pessoal. Tinha muita coisa interessante no MP do contrato verde e amarelo. Eu Uhum. até, como eu lhe disse, essa história, não, porque vai diminuir direitos. Claro, a gente tem que se preocupar com isso, fundamentalmente. Mas eu até lá na mensagem para esse assessor, primeiro o assessor lá do meu senador conhecido, né? Eu disse assim, tem um cuidado em relação à empregabilidade das pessoas mais velhas, até porque se a gente começar a empregar, isso é uma posição pessoal minha, se começar a empregar também quem já está aposentado, na outra ponta do primeiro emprego, a tendência aí, se o Brasil tivesse muito bem de empregabilidade, ok. Mas É. não estando, é uma coisa complicada. Começar a incentivar que você contrate pessoas aposentadas, como era a primeira ideia do contrato verde e amarelo, né? Mas depois é É. uma modificação, mas a Câmara colocou depois também. Mas, Uhum. enfim, falta agora, estou vendo aqui só um minuto, É. Graciane, né? Porque realmente eu falo demais, né? Mas, Ai. enfim, eu quero agradecer a você, né, pelo convite, foi muito bom lhe rever. Graciane foi uma das melhores teses de doutorado, defesas de doutorado que eu já Ai. vi. Foi sui generis, né, porque faltou energia. Se lembra, Graciane? Graciane Foi levou, exatamente. Graciane levou quem não conhece a PUC de Minas, é um lugar belíssimo, né, aquele campus, lá em Belo Horizonte. Levou um banquete, mas faltou a energia, a gente resolveu fazer daquele jeito mesmo, e eu estava na penumbra, né, foi uma tese de doutorado maravilhosa, né, então fico muito feliz. E só concluindo, para não deixar as coisas pela metade, então eu acho assim que, infelizmente, em relação ao MP Verde e Amarelo, que não era o momento. Você aprovar uma Sim. coisa dessa gravidade, dessa repercussão, porque não é uma mini reforma, não. Até comentei hoje com um colega lá do GAEP. Olha, se passar essa MP, nosso trabalho ficou completamente sem sentido, incoerente, porque tem muita coisa que é contrário ao que a gente lá propôs. Outras são iguais, outras superpostas, muito parecidas. Quer dizer, fica totalmente sem sentido. Agora vamos ver Verdade. qual é o próximo passo, porque o que assusta, né, é essa É. instabilidade. Pelo menos assim, a gente que é juiz de trabalho, vocês que são advogados trabalhistas, e os professores, pessoal do MPT e tal, né, não vai ser por falta de emoção que a gente vai ficar, né, na monotonia. Né? Então, Verdade. enfim, eu Ai, quero agradecer bastante, então. viu? Eu que agradeço também. Então a gente vai cair, mas eu vou deixar salva, porque tem muita gente falando que não conseguiu entrar. E muito obrigada pro senhor. A minha admiração, meu respeito, que o senhor já sabe, que o senhor é o meu referencial, por eu tenho muito carinho. Muito obrigada. Um abração pro senhor. E tá salva, então, a nossa live. Tá certo, eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal, vocês que assistiram. Foi uma satisfação. Né? Então, um bom final de semana para todos. Obrigada também.